Boa noite, meus irmãos e irmãs, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus. Como é bom ver a igreja cheia, como é bom ver a igreja repleta, como é bom poder estar com os irmãos, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 14, versos de 22 a 33. Evangelho de Mateus, capítulo 14, versos de 22 a 33. Assentado como estão os irmãos, mas com toda a reverência que merece a palavra de Deus, diz assim: Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse diante deles para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho ao monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: É um fantasma? E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-te ir ao teu encontro para por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Nesta noite, eu quero compartilhar alguns pensamentos que Deus colocou no meu coração esta semana. E, dando um tema para esta mensagem, o tema eu coloquei: Segredos para enfrentar temporais. É impressionante como algumas frases, elas fazem um efeito tão grande em nossa vida. Como algumas frases, elas desencadeiam vendavais em nosso ser. Exemplo: quem aqui nunca escutou, você está despedido? Quem aqui nunca se deparou com o médico dizendo que o resultado do seu exame deu positivo? Ou, ainda, nós teremos que interná-lo. Palavras como essas, dentre outras palavras, que abalam o nosso ser, abalam a nossa estrutura. Parece que o nosso mundo irá desmoronar, parece que não haverá mais saída para aquele momento. Mas é nesse momento em que sentimos o medo e a tristeza e que se agita em nosso coração, e esses pensamentos, muitas vezes pensamentos piores, nos vêm à mente. Quem nunca aqui não passou por um momento desse? Damos conta que aquela tempestade chegou para a nossa vida, que decididamente ela é muito maior do que nós imaginamos. Tempestades temporais que nos assustam, nos assombram e muitas vezes parecem invencíveis. Entretanto, meu irmão e minha irmã, isso não é uma verdade. As tormentas, elas possuem os seus pontos fracos. As tormentas, elas possuem um segredo e também têm suas limitações. Todos nós, muitas vezes, já nos deparamos com umas notícias quando acontecem nos Estados Unidos, de furacões, de tempestades, onde passam devastando tudo, mas em determinado momento, em determinado local, e eles ficam
torcendo para que este furacão vá para esse local, é onde ele perde força e se desfaz. E as tormentas vendavais nas nossas vidas não são diferentes. Os vendavais, as fragilidades que nós possuímos, estas brechas que muitas vezes nós não enxergamos, e esses vendavais adentram a nossa casa, mas nós temos que entender que estes vendavais um dia passarão. Se confiarmos em Deus, e Ele irá nos revelar o motivo desse temporal. Muitas vezes, como eu disse, nós recebemos uma notícia que você está desempregado, mas naquele momento nós se perguntamos o porquê e o para quê naquele momento. Nós nos perguntamos para nós mesmos, não para Deus. Nós não sabemos a vontade de Deus, até que nós perguntemos a Ele. Quando lemos esta passagem no Novo Testamento, ele, de maneira clara, Jesus, ele olha os seus discípulos ali e vê essa experiência na vida deles. E eu quero compartilhar com os irmãos 3 momentos destas tempestades em que passamos. O primeiro momento, os temporais, eles não são tão fortes quanto parecem. Tudo começou ali, para aqueles apóstolos, aqueles discípulos de Jesus, quando eles entraram em um barco e se dispuseram a atravessar o mar da Galileia. Jesus ficou ali na praia, a fim de despedir as pessoas, a fim de estar um pouco mais com aquela multidão, e depois de despedir as pessoas, ele foi orar. Ele foi ter um encontro com o Pai. Ele foi falar com o seu Pai. Os discípulos ali começaram a remar, começaram a atravessar o mar, mas contudo ali, uma certa hora da noite, um vento contrário começou a bater contra o barco. E aí entrou o desespero para aqueles discípulos, aqueles pescadores ali, que conheciam o mar da Galileia, porque ali era o local de trabalho deles, ali era a área onde eles estavam habituados a trabalhar, mas aquele vento, aquelas ondas começavam a açoitar o pequeno barco, começavam a jogar de um lado para o outro, e eles começaram a ficar tensos. Muitas vezes essas tempestades, essas circunstâncias que nós nos deparamos em nossa vida, vendavais que achamos que não irá passar nunca. Tempestades que nós olhamos pela janela da nossa vida e nós não vemos a luz no final do horizonte ali. Assim como os apóstolos se esforçavam, remando em meio àquela dificuldade, muitas vezes eu e você passamos por essas dificuldades ali. Mas, depois de algum tempo, nós descobrimos que a força do vento, a tempestade, a chuva, não é maior do que o nosso Deus. Nós entramos em desespero porque nós somos seres humanos falíveis, nós somos seres humanos onde nós só vemos o aqui e o agora. Nós não conhecemos o nosso futuro, nós não conseguimos olhar lá para frente. E esse desespero, ele se abate contra as nossas vidas. Mas, meu irmão e minha irmã, eu tenho uma notícia boa para você. Lá do alto do monte,
onde Jesus estava vendo aqueles discípulos serem abatidos pela tormenta, Jesus está vendo também a minha e a sua dificuldade. Jesus, Ele está vendo o que eu e você estamos passando. O mestre, quando viu que os discípulos estavam passando por uma tormenta ali, ele partiu em socorro deles. E quando eu e você estamos passando por essas dificuldades, o nosso Deus, o nosso Salvador, Ele parte do seu sublime trono para nos ajudar, para nos salvar. Jesus caminhou sobre as águas como se fosse uma coisa natural, como se fosse uma coisa simples para qualquer pessoa. A tempestade não era mais forte do que o Filho de Deus. O que era para aqueles homens, o que parecia para aqueles homens perigoso e complicado, Jesus mostrou que aquela tempestade era inofensiva. E é uma verdade em que eu e você não podemos esquecer. Que as tempestades não são maiores que o nosso Deus. Que os problemas que eu e você passamos não são maiores do que o Deus que nós temos. Jesus, Ele sabe o que passa no meu e no seu coração. Ele sabe o que se passa na minha e na sua vida. Ele sabe o que eu e você precisamos. E na hora certa, Ele vem em nosso auxílio. E na hora certa, algo sobrenatural, Ele faz em nossas vidas. Nós temos que entender que existe o nosso tempo e o tempo de Deus. Nós temos que entender que existe a nossa vontade e a vontade de Deus. Muitas vezes a nossa vontade não é aquilo que Deus quer para as nossas vidas. Muitas vezes a nossa vontade não é o melhor para mim e para a sua vida. Por isso que nós temos que manter sempre em um contato direto com o nosso Salvador, perguntando, colocando diante do trono de Deus, qual é a vontade dEle para mim e para a sua vida. Não é errado nós falarmos para Deus as nossas vontades. Não é errado nós mostrarmos para Deus aquilo que eu e você queremos. Mas devemos perguntar o que Deus quer para as nossas vidas. Os temporais, muitas vezes, que nós passamos, como eu disse, eles não são tão fortes como imaginamos. Do seu trono, Deus olha cada um de nós de forma individual. Deus conhece cada um de nós. E lá em Mateus, capítulo 28, 18, ele afirmou que toda autoridade foi dada no céu e na terra para ele. Nada se compara ao seu poder. Nada se compara o que Deus tem para fazer em nossas vidas. Existe uma história sobre um guerreiro, e este guerreiro, ele decidiu somente servir a pessoa mais poderosa do mundo. E ele saiu pelo mundo, ele saiu a caminhar, e ele chegou para um general e perguntou para o general, falou assim: general, eu irei servi-lo, porque você é poderoso. E o general chegou para ele e falou assim: não, eu não sou poderoso. Acima de mim há um governador. Ele chegou, procurou o governador, e ao chegar para o governador, falou a mesma coisa: governador, eu irei servi-lo, porque você é a pessoa mais poderosa. E o governador disse: não, meu irmão,
Eu não sou a pessoa mais poderosa. A pessoa mais poderosa é o rei. Da mesma forma, ele foi até esse rei e chegou para o rei e falou para o rei. Falou assim: rei, eu irei servi-lo de todo o meu coração, porque você é muito poderoso. E naquele momento ali, o rei falou assim: eu não sou poderoso, porque um dia a morte irá me alcançar, e eu não conseguirei vencer a morte. Mas existe um que venceu a morte, Cristo Jesus. Este venceu a morte e voltou dos mortos. E esse guerreiro falou: é este rei que eu irei servi-lo. Então, meu irmão e minha irmã, muitas vezes nós estamos servindo homens, servindo pessoas, e esquecemos de servir o nosso Deus. Muitas vezes idolatramos pessoas e esquecemos de estar adorando o nosso Deus. Deus, Ele é soberano. Deus, Ele é maravilhoso. No Salmo 93, verso 4, diz assim: o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águas, do que os poderosos vagalhões do mar. Não há nada maior do que o nosso Deus. Não há tempestade que você esteja passando que Deus não seja maior. Segundo ponto, existem temporais externos e temporais internos na nossa vida. O primeiro segredo dos temporais, portanto, é que nós temos que entender que esse temporal não é tão forte quanto o nosso Deus. E o segundo segredo para nós vencermos esses temporais, estas batalhas, resiste em atravessar esta situação turbulenta, crendo que Deus está no comando do nosso barco. Do mesmo modo como as tempestades se formam no horizonte, ao redor de nós, do mesmo tempo que elas se armam ao redor de nós, muitas vezes, dentro de nós, surge um temporal muito maior. Surge uma luta muito maior do que o temporal que está ao nosso redor. Foi o que aconteceu ali com aqueles discípulos de Jesus no barco. Eles estavam ali, eles conheciam o local de trabalho deles. Eles conheciam cada canto daquele mar. Mas, ao verem Jesus caminhando por sobre as águas, ao verem Jesus andando ao encontro deles, eles se desesperaram, pois não conheciam o Salvador. E no verso 25, 26 diz assim: é um fantasma, e tomados de medo, gritaram. A maioria dos discípulos de Jesus, como eu disse, conheciam aquele mar, sabiam cada canto daquelas águas, sabiam onde jogar as suas redes, conheciam onde era mais profundo, onde era menos profundo, mas eles tinham medo de uma situação que se propagava pelaquele mar da Galileia. Era uma superstição que havia naquele local, que quando você visse um fantasma, você visse algo diferente, era um presságio que uma alma estaria vindo até você para te tragar. E como eles eram humanos, eles tiveram medo. Eles tiveram medo e entraram em pânico. E quando eles entraram em pânico, o Salvador
gritou a eles: sou eu, não tenham medo. O Salvador precisou tranquilizá-los, o Salvador precisou dizer a eles: tenha um bom ânimo, não temas. Cristo teve que acalmar o coração daqueles discípulos. E Cristo pode acalmar o meu e o seu coração. Cristo, Ele pode dar a volta na tempestade e transformar o teu temporal em bonança. Nós, muitas vezes, ficamos agitados, ficamos confusos, nós ficamos com medo porque nos permitimos este medo. Sabemos que estaremos passando por uma situação de dificuldade, mas a nossa mente, muitas vezes, vai além das dificuldades, colocando mais dificuldades em nossa própria vida. Como eu disse, quem nunca recebeu uma notícia: você está desempregado, ele terá que ficar internado, e a nossa cabeça começa a pensar outras coisas: como irei sustentar a minha família? Qual será o diagnóstico para ele ficar internado? Esses são os temporais internos. Os discípulos de Jesus, eles estavam correndo um risco real. Mas o medo que os afligia internamente era maior do que o conhecimento que eles tinham daquele mar. Era muito maior o medo interno deles. E o medo ainda, quando eles avistaram Jesus vindo ao encontro deles, se tornou maior ainda, porque eles não conheciam o Salvador verdadeiramente. Desespero, muitas vezes, pode virar o meu e o seu barco. O desespero, às vezes, pode deixar as nossas vidas em frangalhos. Mas nós temos que entender que a palavra de Deus nos mostra uma verdade maravilhosa e magnífica para a nossa vida. Existe na Bíblia, e ela aparece 365 vezes, a palavra não temas. Não temas para cada dia do ano. Então, meu irmão, minha irmã, diante das tempestades, não temas. Não permita que aquilo que você não conhece te aflinja. Coloque aos pés do Senhor. Coloque aos pés de Deus toda a sua angústia. Mas, pastor, você não sabe o que eu estou passando. Você não sabe a minha dificuldade. Da mesma forma, meu irmão e minha irmã, você não conhece a minha dificuldade. Você não conhece os meus problemas. Eu não sou diferente do pastor Kenji, eu não sou diferente do Fernando, eu não sou diferente do irmão Alan, não sou diferente de ninguém aqui. Somos todos iguais, somos seres humanos falhos, somos seres humanos precisando da misericórdia do Senhor, somos seres humanos onde a nossa convicção, muitas vezes, daquilo que conhecemos é limitada. Mas uma coisa que eu digo, meu irmão, minha irmã, aquilo que eu tenho no meu coração, que Deus colocou em meu coração, quando eu aceitei a Ele como Jesus e Senhor e Salvador da minha vida, isso ninguém pode tirar de mim e de você. O mundo pode oferecer várias coisas para
aliviar as tempestades das nossas vidas, mas aquilo que Deus oferece é muito melhor. Então, meu irmão, minha irmã, antes de você ficar procurando o que há no mundo, procure no nosso Salvador, que tem resposta para todas as coisas, que conhece todas as coisas, que conhece você antes mesmo de sermos formados. Terceiro ponto que eu quero compartilhar com os irmãos: os temporais podem ser vencidos pela fé. A Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que esperam e a convicção de fatos que não se veem. Está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 1. A fé não é uma coisa que eu vejo, que eu sei que está ali, senão seria fé. A fé é você crer que Deus pode arranjar um trabalho para você, Deus pode arranjar, ou melhor, pode curar a tua doença. Deus pode te levantar aquele que está caído. Mas nós temos que crer. Não da forma que eu e você queremos, da forma que Deus quer para as nossas vidas. Nós temos que entender, muitos aqui estarão com algum problema e passarão a vida inteira com esse problema. Mas se você está aqui hoje, é porque Deus está te sustentando. Se você conseguiu vir aqui à igreja hoje, se você tem algum problema de saúde, se você está com alguma dificuldade, e você está aqui hoje, é pela misericórdia de Deus. Quantos gostariam de estar aqui como nós estamos? Estão numa cama de hospital. Quantos gostariam de vir à igreja e muitas vezes não conseguem vir porque não tem o dinheiro de uma passagem de ônibus, porque está desempregado, mora longe. Então, meu irmão e minha irmã, seja agradecido por você poder ter uma roupa para usar, seja agradecido por você ter saúde, seja agradecido por você ter um emprego, seja agradecido porque tem alguém que está te ajudando neste momento de dificuldade. Seja agradecido porque, se você está passando por uma tempestade, Deus está te sustentando. Dentro de tudo que aconteceu com os apóstolos ali, Pedro foi o único que teve a oportunidade de vivenciar mais de perto e ainda ouvir a voz do nosso Salvador para que viesse até ele. Pedro disse: se tu és o Senhor, manda ir contigo por sobre as águas. E o mestre então lhe dá a ordem: vem. Quantos de nós aqui estamos clamando a Deus, e Deus está dizendo para mim e para você: venha, venha. Mas acreditamos mais na dificuldade, na tormenta, do que Deus está chamando, do que ouvindo a voz de Deus. As experiências que aqueles apóstolos ali tiveram, assustados com a força do vento, para Jesus não era nada. Aqueles momentos onde eles estavam ali, passando naquela tormenta, para Jesus não era nada. Quando Pedro vai ter com Jesus ali sobre as águas, e naquele momento ele tira os olhos do nosso Salvador e foca no vento, ele começa a submergir. E Jesus declara ali: homem de pequena fé,
Passar por tormentas, como eu disse, nós vamos passar. Dificuldades iremos enfrentar. Ninguém falou, quando você aceitou a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, que as tormentas, que os problemas iriam sumir da sua vida. Se alguém falou isso, desculpa, meu irmão e minha irmã, enganaram vocês. Nós passamos por dificuldades. E muitas vezes maiores as dificuldades nossas do que de quem está no mundo. Porque nós temos uma convicção. Nós temos uma convicção de quem devemos seguir, de fazer o certo, de fazer o correto. A oração de Pedro ali foi uma das mais curtas que ele fez. Senhor, me ajude. Porém, ela mostrou uma eficiência maravilhosa, porque naquele momento Jesus estendeu a mão e o resgatou. Deus, Ele ouve a minha e a sua oração. Deus, Ele ouve tudo aquilo que falamos. Mesmo quando entramos em nosso quarto, mesmo quando não conseguimos expressar a dor tão grande do nosso coração, Deus já sabe o que precisamos. E mais ainda, além dele saber o que eu e você precisa, Ele entra com a intervenção divina, nos dando calma, nos mostrando o caminho que devemos seguir. Nós temos que olhar para o nosso Salvador e pedir a Ele que esteja nos direcionando. Então, meu irmão e minha irmã, os segredos dos temporais onde nós estamos passando, como eu disse, são 3 segredos. Eles não são fortes quanto parecem. Eles podem ser externos e internos. E acabam sendo vencidos pela nossa fé. Cedo ou tarde, a tempestade irá desaparecer. Cedo ou tarde, a bonança virá. Então nós temos que entender que quando nós temos Jesus no barco, quando nós olhamos para o nosso Salvador, quando nós colocamos as nossas vidas no nosso Salvador, tudo se torna mais fácil. Cabe a mim e a você crer. Se você, meu irmão, minha irmã, ainda não aceitou a Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e você está passando por um momento de dificuldade, eu quero orar por você. Em Apocalipse 3:20, diz assim, palavras de Jesus, como o Dr. José falou no início: eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele contigo. Jesus está à porta, meu irmão e minha irmã. Jesus quer ter uma amizade íntima com você. Jesus, Ele quer subir no barco da sua vida e comandar a sua vida. Mas basta você deixar. Se você, meu irmão ou minha irmã, quiser ter um encontro com Jesus nesta noite, faça um sinal com a mão. Abaixe todos a cabeça, vamos orar. Mas se você quiser ter um encontro com Jesus, se você ainda
não entregou a sua vida a Jesus, depois faça um sinal com a sua mão e ao final do culto nos procure para podermos estar orando novamente contigo. Vamos orar. Pai bendito, Pai amado, agradecemos pela Tua palavra. Sabemos que as tempestades, os temporais virão sobre as nossas vidas, mas cremos, Senhor, que o Senhor está no controle de tudo, Senhor. Senhor, nesta noite, se alguém que está aqui em nosso meio, se alguém que está nos assistindo através das nossas redes sociais, Senhor, quiser ter um encontro contigo, Senhor, este é o momento, ó Deus. Que o Senhor possa estar fazendo uma obra na vida destas pessoas, que o Senhor possa estar se revelando, Senhor, para estas pessoas, que o Senhor possa estar acalmando o coração destas pessoas e mostrando que o Senhor é Senhor de toda a nossa vida. Obrigado, Deus, pois oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. Pastor Kenji está com a palavra.